Fala aí, pessoal, tudo bem com você? Espero que sim. E vamos conversar um pouco sobre espiritualidade. A minha intenção é que você se espiritualize, é que você de fato busque a Deus, assim como está escrito, com toda a tua força, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Porque as religiões, seja qual for, e as denominações aqui na Terra, elas ajudam as pessoas. Ajudam a pessoa a buscar a Deus, a se espiritualizar, a praticar a palavra, mas elas não mudam e nem transformam a vida de ninguém. Ajuda bastante. Me ajudou, tem me ajudado até hoje, muito. Mas o que vai fazer você ter uma vida e vida com abundância, como está escrito na palavra de Deus, não é o fato de você frequentar uma religião, não é o fato de você frequentar uma denominação, não é isso. Por quê? Porque a religião, ao invés de nos unir, nos separa. As denominações, ao invés de nos unir, nos separa, por causa das suas regras, das suas doutrinas, entende? São regras, são doutrinas, são costumes. Então, cada religião, cada denominação tem suas regras, tem suas doutrinas, tem seus costumes. E uns concordam, outros não. Uns aceitam, outros não. Por exemplo, eu passei por um bom tempo na minha infância na religião espírita, né? Eu tenho eu creio que até os 7 anos de idade a minha família era espírita. Então eu tenho algumas lembranças de como era o costume, né? Logo após isso, foi para evangélica. E eu tenho várias igrejas que a minha mãe ia, a minha avó ia. Já conheci a igreja Assembleia de Deus, Batista, enfim, inúmeras igrejas que eu nem lembro o nome, que eu já frequentei, já vi, e cada uma tem um modo diferente de pregar, cada uma tem um modo diferente de vestir, de falar, cada um tem o seu costume, tem a sua doutrina. E isso, ao invés de unir, separa, faz separação. E por que faz separação? Por que Deus ele permite tanta denominação, tanta doutrina, tanta regra, né? Por que Deus ele permite tanta religião? Primeiramente porque nós temos o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio de ler a Bíblia e interpretá-la, entendê-la da maneira que a gente quiser. Primeiramente é isso. Por exemplo, você interpreta as coisas muitas das vezes da maneira que lhe convém. Não é se aquilo é realmente certo, entende? Ou errado. Mas o ser humano tem a tendência de interpretar algo da maneira que convém a ele. Pode estar errado para todo mundo, mas para ele está certo. Ele está interpretando que para ele está certo. Pode estar certo para todo mundo, mas para ele está errado. Ele está interpretando que para ele está errado. Então, primeiramente isso, o livre-arbítrio. Que nós somos seres semelhantes. Nós somos seres semelhantes, mas nós somos totalmente diferentes. Totalmente. Eu não sou igual a você, você não é igual a mim. É só você ver a digital.
o DNA, né? Até quando a pessoa é gêmea, ela é totalmente diferente. Então, os pensamentos são diferentes, sentimentos, ações, reações, pode ter certas semelhanças em certas atitudes, mas somos seres diferentes. Entende? Então, o motivo é esse. Temos o livre-arbítrio, somos totalmente diferentes um do outro e cada um interpreta o mundo, a Bíblia, a palavra de Deus e aquilo que Deus pensa, fala e tem absolutamente certeza sobre ele do jeito que ele quiser. Entende? É por isso que a palavra de Deus fala muito sobre fazer a vontade do Pai, fazer a vontade de Deus, reino de Deus, viver no Espírito, entende? Viver no Espírito. O que é viver no Espírito? É viver no centro da vontade de Deus. Isso é viver no Espírito, entende? Então, aí você entende o porquê. E por que Deus permite isso? Deus sabendo que, poxa, nós somos totalmente diferentes. Eu tenho um gosto, você tem outro. Eu penso de uma forma, você pensa de outra. Eu necessito de algo, você necessita de outro. Exemplo. Quando eu fui para a Assembleia de Deus, eu lembro que o costume lá, na época, e a doutrina, não poderia usar calça, jogar bola, enfim. Eu gostava da palavra que eu ouvia, gostava das orações, gostava de tudo que era feito referente à palavra. Eu lembro que tinha o estudo bíblico dominical, né, que eu gostava de entender as coisas espirituais que era dita lá. Mas, contrapartida, tinha tantas outras coisas que não me agradava. Não me agradava. Não é que era certo ou era errado. Eu não estou aqui para falar o que é certo, o que é errado para você. Eu não estou aqui para falar o que é bom, o que é ruim. Eu não estou falando se é bom ou ruim. Eu estou falando que não me agradava. Não me agradava. Não me agradava o fato de eu ter que usar calça, de eu ter que usar roupa social. Não me agradava o fato de eu não jogar futebol, enfim. Então isso me incomodava, né? E cada igreja, cada religião, ao mesmo tempo, ela te aproxima de Deus e ela te afasta. Ela te aproxima e ela te afasta. Eu vou te explicar. Te aproxima por quê? Porque as regras, as doutrinas, né, que tem e os costumes que tem naquele lugar vai fazer você se aproximar de Deus, porque vai levar você a uma obediência, entende? Vai levar você a uma obediência. Religião é para ligar a pessoa a Deus, é para tirar a pessoa do mundo, dos seus costumes carnais, fúteis e banais, né? A pessoa vive do jeito que ela quer, como que ela quer, ela bate no peito que a vida é dela. Aí a pessoa vai para uma igreja, para uma denominação, para uma religião que prega a palavra de Deus, que fala de Jesus Cristo. Então ela começa a ouvir os ensinamentos que está ali naquele livro. Entende? Sendo que cada religião e cada denominação tem um costume. Tem uma regra, tem uma doutrina. Eu sei da assembleia que eu estava. Mudou bastante hoje em dia, né? Mas na época, 20 anos atrás, era bem rígido, tanto as palavras quanto as vestimentas. E aquilo, ao invés de me aproximar de Deus, aquilo me afastava. Entende? Eu era jovem, né? E eu não entendia o porquê daquilo. Hoje eu entendo. Tem gente que precisa. Tem gente que precisa disso, precisou disso
E foi por causa disso que ela se espiritualizou, foi por causa disso que ela teve um encontro com Deus, foi por causa desses costumes, dessas regras, dessa doutrina permitida por Deus que ela encontrou a Deus, que ela se espiritualizou, né? Para mim, não servia, porque começou a me incomodar bastante. E o que eu fiz? Eu fui orar, eu fui perguntar para Deus. Falei, oh meu Deus, eu não estou gostando disso aqui não, tá muito ruim, tem um montão de coisa que eu acho errado e eles acham certo. E eu não estou aqui para criticar, para julgar e para condenar ninguém, porque até aqui está me ajudando. Tem muita coisa boa aqui. Mas todas essas aqui eu não estou gostando. Me explica por quê? O que eu faço? E como Deus é bom, Deus ele te explica e Deus ele te remove. Deus ele te leva para um lugar onde você vai... Não é que o lugar é perfeito, mas aonde todos vão estar no mesmo espírito, vão estar na mesma frequência, vão estar com o mesmo pensamento. Lembra que eu falei que nós somos seres diferentes? Mas por nós sermos diferentes e ser muita gente, sempre vai ter alguém que pensa igual a você. Sempre vai ter alguém que sente o que você sente. Sempre vai ter alguém que quer o que você quer. Sempre vai ter alguém que concorda com você. Sempre vai ter alguém ou algum lugar. Sempre. Sempre, sempre, sempre. Então, eu incomodado com aquela situação, porque eu lia na palavra de Deus uma coisa. E eu não entendia porque eu estava interpretando de um jeito. E as pessoas interpretavam de outro. Falei, pô, não tá dando certo esse negócio. Não tá. Mas ao invés de eu reclamar, ao invés de eu murmurar, ao invés de eu ficar falando mal, ao invés de eu sair daquela igreja, daquela denominação, sabe? Criticando. Não. Eu fui perguntar para Deus. Porque Ele é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. É o Espírito Santo que permite, né, e rege as igrejas aqui na Terra. Independente do nome, da placa, da denominação, se prega o nome de Jesus, se fala da palavra de Deus, que é a Bíblia, então ali o Espírito Santo está agindo para convencer os corações. Então, eu naquela época... recebi um convite do meu irmão. O meu irmão já estava na Igreja Universal do Reino de Deus e eu fui atender esse convite. Estava passando por inúmeros problemas, inúmeras dificuldades, como muita gente passa e passa até hoje. E eu fui. E quando eu fui para a Igreja Universal, eu já conhecia como que era o trabalho lá. O Espírito Santo falou no meu coração para mim mudar de igreja. Então, não foi algo meu. Não foi algo que eu quis, entende? Esse é o erro de muita gente. Ela faz a vontade dela ao invés dela fazer a vontade de Deus. Entende? Esse é o problema. A pessoa faz a vontade dela, mas ela não faz a vontade de Deus. Então, ali eu vi que, poxa, agora está na hora de mudar. Eu vou mudar de igreja. Entende? Aí eu fui falar com o pastor Reginaldo, lembro até hoje, pastor Reginaldo. Se você ouvir esse vídeo aí, muito obrigado por tudo que o senhor fez pela minha vida naquela época. Pastor Reginaldo, eu falei, então eu vou falar com o pastor, né, que eu tô saindo da igreja. Foi do nada, eu fui em um domingo para a Igreja Universal e acho que era quarta-feira, a reunião na Assembleia.
Quando eu fui na quarta à noite, eu falei com o pastor. Falei, pastor, Deus falou comigo, o Espírito Santo falou comigo, eu estou saindo aqui da igreja e vou para a Igreja Universal. Assim mesmo. Eles, como assim? Falei, Aí ele, então faz o seguinte, pede confirmação para Deus. Pede confirmação. E eu pensei, Deus é Espírito, Deus é poderoso, então ele vai confirmar. Eu, dentro de mim, não precisava de confirmação. Mas como, poxa, o pastor está pedindo, eu vou pedir. Aí ele, espera 7 dias. Tá bom, eu obedeci. Aí tá, o segredo é a obediência. Entende? Se eu fosse uma pessoa rebelde, se eu fosse uma pessoa prepotente, orgulhosa, eu já tinha batido no peito e falado, não, Deus falou comigo. Já tinha saído e saía todo errado. Entende? Porque eu ia desobedecer o princípio da honra. O princípio da honra. Eu ia desobedecer o princípio da honra, de honrar as autoridades. Entende? Eu ia desobedecer. Mas não, eu não quebrei nenhum princípio. Pelo contrário, obedeci até contrariado, porque para mim não precisava de confirmação, porque Deus já tinha confirmado no meu coração. Mas eu falei, não custa nada, né? E na época eu estava desempregado e estava difícil de arrumar um emprego. E a Igreja Universal era mais distante, então eu tinha que pegar ônibus. O que eu fiz? Eu lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em casa, dobrei o meu joelho no banheiro, no vaso, e fiz uma oração. Falei, meu Deus, se for da sua vontade que eu vá para a Igreja Universal, então abra uma porta de emprego para mim. Porque eu já estou há tanto tempo enviando currículo e nada. Resumindo, no outro dia, depois dessa oração, no outro dia, o meu telefone toca, eu vou fazer uma entrevista e eu sou fichado em uma empresa. Então Deus deu a resposta no outro dia, entende? E eu fui para a Igreja Universal do Reino de Deus, ao qual eu estou até hoje. Entende? E o que eu aprendi e tenho aprendido tanto fora da igreja como dentro da igreja, que a igreja, ela não vai mudar você. A igreja, ela não vai mudar a sua vida. A igreja, ela não vai te dar uma vida e vida com abundância. A igreja é um lugar onde a gente se reúne para um propósito, para um objetivo. Entende? Pessoas com o mesmo pensamento, com a mesma intenção, com o mesmo sentimento de servir a Deus, né? Servir ao reino de Deus nessa terra e irmos para Ele. Sendo que existem diferentes denominações, diferentes costumes, doutrinas, aonde as pessoas não entendem que ela só tem que respeitar. Ela não precisa concordar. Você não precisa concordar com nada do que você vê, mas você precisa respeitar, porque desde o momento que você não concorda, talvez você está discordando da vontade de Deus. Talvez você está discordando daquilo que você não entende e que Deus ele permite para ajudar outras pessoas que são diferentes de você. Diferente de você. Entende? Então, eu passei por um bom tempo na igreja batista, né? Eu lembro que na época eu fiquei um tempinho, né? Então, são totalmente diferentes. As regras, os costumes, o palavreado, o modo de pregar, o modo de se expressar a fé, é totalmente diferente. A Assembleia tem um jeito, tem um costume, e de assembleia para assembleia, se ela é pentecostal, é renovada ou não, é diferente pra caramba. Igreja batista,
igreja universal, e por aí vai. E por aí vai. Igrejas é que não falta para que uma pessoa ela tenha um compromisso, uma responsabilidade, né, de estar buscando a Deus. Porque a igreja é muito bom. A igreja na terra é algo muito bom. É algo onde que as portas estão abertas, é gratuito porque você não paga para entrar, não tem catraca, não tem roleta, né? Não tem. Você vai de graça. Eu lembro que antes, para mim ir para balada, para mim ir para festa, eu tinha que pagar. Eu tinha que pagar, pô. Eu tinha que pagar a entrada, eu tinha que pagar o consumo, né? E muitas vezes pagava caro. Tinha a pulseirinha. A pulseirinha é antiga, tá, pessoal? Você pensa que é de hoje? Há 20 anos atrás tinha negócio de pulseirinha, de pagar o consumo, de pagar a entrada. Tinha show que tinha catraca. Entende? Então, tudo que eu vivia para alimentar a vontade da minha carne era pago. Era pago. E eu pagava, pô. Pagava feliz. E muitas das vezes aquilo nem me fazia bem, aquilo me fazia mal. Quando eu fui para a igreja, aí começa a crítica, né? Por quê? Você vai dar dízimo, você vai dar oferta, o pastor pede muito, você vai para a igreja universal, é aí que piorou, né? Pô, lá só tem ladrão, e começa. E começa. Sendo que a pessoa ela não para pensar que não tem catraca na porta da igreja. Ela não precisa levar dinheiro nenhum para ir para a igreja. Se ela se sente persuadida ou constrangida porque está pedindo muito lá na igreja, é só ela deixar a carteira no carro, é só ela deixar a carteira em casa, é só ela ir sem nada. Porque na hora que o pastor pede, você que tem, dê para a obra de Deus e não sei o quê, então você não vai se sentir mal porque você está sem dinheiro. Você vai receber a oração da mesma forma, você vai, enfim. Pelo menos eu nunca, na Igreja Universal, me constrangeram ao ponto de eu me obrigarem a dar algo, entende? Eu confesso que a pessoa, ela se sente constrangida, talvez pelo modo que pede. Ela se sente que ela não está acostumada, mas ela não entende que a cadeira que ela senta é paga, a luz que está iluminando aquele lugar, aquele ambiente é pago, a água que ela vai beber no bebedouro é pago, o banheiro que ela usa, o papel higiênico que ela usa é pago, entende? Os pastores que ficam lá 24 horas por dia, eles são pagos e remunerados para isso. Entende? Então, cada igreja tem um costume. Então, se a Igreja Universal pede muito, é porque ela gasta muito, irmão. Pode ter certeza que ela gasta muito. Então, porém, é o lugar onde eu aprendi a agir a minha fé. Aonde me deu uma liberdade para mim me conectar com Deus e exercer a espiritualidade. Espiritualidade. Entende? Então, eu não sei o porquê, a razão das pessoas terem tanto preconceito. Tanto preconceito. E esse vídeo é isso. É para você abrir mão do preconceito. Um preconceito talvez de algo que você não conhece. Um preconceito de uma religião. Um preconceito de uma denominação. Um preconceito de uma atitude. Entende? Um preconceito. Entende? Isso divide, cara. Isso separa. Então eu hoje defendo a minha fé.
eu defendo a minha fé. Eu não defendo a igreja, eu não defendo a instituição, eu não defendo denominação, eu não defendo religião, eu não defendo absolutamente nada. Nada disso. Por quê? Porque a única coisa que salva, a única coisa que nos vai dar a garantia da salvação eterna e a plena certeza da vitória aqui na terra é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Não é a religião, não é a denominação, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. É Ele que vai nos dar a garantia. Porque está escrito que Ele é o caminho, Ele é a própria verdade e Ele é a vida. Então, se você quer saber da verdade, você tem que buscar Jesus Cristo. É Jesus Cristo, é Ele que vai te revelar a verdade. Não sou eu. Não é a Igreja Universal. Não é a religião nenhuma. Não é religião nenhuma. Porque nenhuma religião tem o poder de transformar o coração de alguém. Nenhuma religião tem o poder de mudar a vida de alguém, a não ser Jesus. A não ser Jesus. A pessoa pode até ela não ter ouvido falar de Jesus, mas se ela cumpre os princípios que Jesus cumpriu, se ela cumpre, se ela faz aquilo que Jesus fez, então ela está sendo transformada por Jesus até sem saber. Até sem saber. Porque a fé, ela não é demonstrada com palavras, com sentimento. A fé é com obras. A fé é com obras. A fé sem obras, ela é morta. Então não adianta a pessoa estar em uma religião, estar em uma igreja, estar em uma denominação, ela bater no peito que ela faz parte disso, que ela faz parte daquilo, que ela é isso, que ela é aquilo, se ela não cumpre com o que está escrito na Bíblia, na prática. Na prática. Então tem muita gente hoje, que ela faz parte de uma religião, ou faz parte de religião nenhuma, faz parte de uma igreja, ou não faz parte de igreja nenhuma, que ela cumpre com o que está escrito na Bíblia. Ela sabendo ou não sabendo, ela consciente ou não consciente, ela vai colher o que ela está plantando. Ela vai colher, pô. Ela vai colher. Então tem muita gente dentro de religiões que pregam o amor, que pregam a família, que pregam o respeito, mas ela não pratica, pô. Ela não pratica. Ela ouve, ela entende, ela sente que deve fazer, mas ela não faz. Ela não faz, é simples assim. Ela não faz. E por ela não fazer, não praticar, então ela não vai ser transformada por Jesus. Ela não vai andar no caminho, não vai conhecer a verdade e não vai ter vida. É só isso. Por quê? Porque ela não está cumprindo com o que está escrito. Entende? Então, as igrejas são muito importantes. As religiões são muito importantes. Religião é ligar o ser humano a Deus. Entende? A igreja somos nós. A igreja é a pessoa. Entende? Então, para você crescer espiritualmente, primeiro você vai ter que parar de julgar. Primeiro você vai ter que parar de condenar. Primeiro você vai ter que parar de apontar o dedo. Sabe? Porque quando você aponta um dedo, ó, tem 3. São 2, porque é esse aqui e esse aqui, ó. E 3 para você. Entende? Quando você fala de alguém, quando você julga alguém, quando você condena alguém, você fala mais de você do que do próximo. Você mostra mais quem você é do que quem o outro é. Entende? Então, um dia que eu entendi isso, eu parei. Eu parei. Tem uma passagem na Bíblia que diz assim, eu não sei aonde que está escrito. Os meus amigos e irmãos escrevem nos comentários aí.
fala assim, 6 coisas Deus odeia, a 7ª Deus abomina. 6 coisas Deus odeia, a 7ª Deus abomina, que é a contenda entre os irmãos. Eu orando, eu perguntei para Deus, meu Deus, quem é os meus irmãos? Porque eu pensava que os meus irmãos só eram as pessoas da Igreja Universal. Eu pensava de verdade isso, que os meus irmãos só era quem professava a mesma fé, falava a mesma coisa, fazia as mesmas coisas. Eu pensava, mas falei, quem são meus irmãos? O Espírito Santo falou, todo mundo é seu irmão, todo mundo. Eu falei, como assim todo mundo? Todo mundo na face da terra, espiritualmente falando, não é carnalmente, não é fisicamente não, biologicamente não, pessoal. Espiritualmente falando, são todos seus irmãos. Todos. Se a pessoa está viva, tem uma alma, tem um espírito, é seu irmão. Independente da crença, independente de tudo, é seu irmão. Falei, meu Deus do céu, é mesmo? É, seus irmãos. Por quê? Nós viemos do reino de Deus. Nós saímos do reino. Nós somos seres eternos e espirituais. Você é um ser eterno, espiritual. Você não lembra, nem eu lembro. Mas você veio do reino de Deus. Deus soprou o fôlego de vida que é você no ventre da sua mãe. Seu corpo foi sendo formado e gerado. E essa centelha divina que é você foi iluminando. Primeiro dentro do ventre e depois quando nasceu. Você nasceu para iluminar. Você nasceu para dar sabor a essa vida, a essa terra. Você nasceu para vencer, para alegrar as pessoas, para viver. Para isso que é o propósito original, né? Mas como tem um concorrente, como tem o concorrente de Deus, como tem o diabo, que está escrito que ele veio para matar, roubar e destruir, e ele faz isso muito bem. O diabo faz o trabalho dele muito bem. Ele não precisa nem de ajuda, ele faz o trabalho dele muito bem. Ele mata, rouba e destrói a vida de quem for, se a pessoa estiver longe de Deus. Entende? Ele faz. Então, como tem o concorrente de Deus, tem o diabo nessa terra, para desviar as pessoas do propósito original e perverter a verdadeira identidade dela, a pessoa vai seguindo o caminho dela e ouvindo a voz do engano. Entende? Do engano. A palavra de Deus fala muito sobre espíritos enganadores, sobre falsos profetas, enfim, sobre tantas religiões que não tem parte com Deus. Mas aí cabe o Espírito Santo te revelar, não eu. Entende? Assim como o Espírito Santo me revelou e tem revelado, que ele te revele também. Mas, independente, você tem que respeitar. Você tem que respeitar. O respeito é para todos. O respeito é para todos. Então, quando Deus falou assim, todo mundo é seu irmão. Eu falei, até aquele que me fez mal, cara, é teu irmão. Pô, mas até aquele que fez aquilo comigo, meu Deus, até aquele lá. Eu falei, caramba, hein? Pô, brincadeira, hein? Caramba, ora por ele. Eu falei, nossa, meu, tá bom, fazer o quê? Tá bom, então vamos lá. Aí a gente vai obedecer a Deus, né? Indo contra a nossa vontade, indo contra os nossos desejos, indo contra aquilo que a gente sente, para obedecer à vontade de Deus, muitas das vezes sem querer, sem vontade, mas em oração. Aí Deus vai mudando o desejo do nosso coração. Deus ele vai mudando a nossa mente. Deus ele vai mudando
as nossas ações. Então, quando eu li que as 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina, aquilo ali mudou a minha vida. Mudou a minha vida. Porque eu julgava muito, eu criticava muito, eu condenava muito, sabe? Eu condenava, eu criticava, eu julgava, eu me achava melhor do que o outro, pelo simples fato de eu fazer atos religiosos, pelo simples fato de eu orar, pelo simples fato de eu ir para a igreja, pelo simples fato de eu jejuar, eu me achava melhor do que alguém, cara. Sério, e quantas pessoas não vivem assim? Me achava melhor que alguém e julgava o outro. Eu queria que o outro fosse igual eu era e condenava aquilo que muitas das vezes o outro fazia. Entende? Então, esse sentimento, infelizmente, é algo natural na vida de quem ainda não se espiritualizou. É natural na vida de quem ainda não entendeu que Deus está acima de tudo isso. Deus é amor, pô. Se Deus é amor, então Deus ele respeita. Deus ele nos ama tanto que ele respeita a nossa vontade. Ele não concorda com a nossa vontade, ele não aprova a nossa vontade, ele não aprova muitas das vezes os nossos pensamentos, sentimentos, ações e reações, mas ele respeita, porque ele sabe que tudo que a gente planta, a gente vai colher. Se tem algo debaixo desse sol, nessa terra, um princípio bíblico, que você não precisa de fé, você não precisa de religião, você não precisa de nada. Você pode ser um agnóstico e crer em nada, ou você pode ser um ateu, ter aversão a Deus, não crer em Deus. Você pode dizer que você é um ateu. Ah, eu não creio em Deus, eu tenho aversão a Deus. Tipo assim, eu combato a Deus. Você vai colher o que você está plantando. Você não precisa ter fé, você não precisa ter religião, você não precisa ser espiritual para isso, não. Você vai colher o que você está plantando, é só isso. Então, Deus ele nos respeita porque a palavra dele vai ser cumprida, independente de mim, independente de você. A palavra de Deus vai se cumprir porque tudo já está escrito. É por isso que está lá, examinai as escrituras de manhã, de tarde e de noite. A orientação do Espírito Santo, a orientação de Deus, não é para os crentes, não é para os evangélicos, não é para a religião A, B, C, D, não. É para todos, a humanidade, né? Observai as escrituras, aquilo que está escrito na palavra de Deus, tanto do que foi feito no passado, né? Porque a palavra de Deus ela é atual. O que foi feito no passado, o que está sendo feito no presente e o que será feito no futuro. Já está tudo escrito, já está tudo determinado já. Entende? Então, nós precisamos se espiritualizar. Você precisa se espiritualizar. Entende? Para que você venha ter vida. E vida com abundância. E essa vida e vida com abundância, ela está e se encontra em Jesus Cristo. Acho que eu perdi o raciocínio de alguma coisa. Eu estava falando aqui de alguma coisa, já fui para outra coisa. Mas vamos lá, vamos continuar. Então, as 6 coisas, Deus odeia, a 7ª Deus abomina. Se você está curioso para saber quais são as 6 coisas que Deus odeia, você pesquisa aí, dá um Google, que já vai aparecer, tem Bíblia online, você precisa buscar. Mas eu lembro muito bem da 7ª. A 7ª é a contenda entre os irmãos. Essa Deus abomina, a contenda entre os irmãos. E eu perguntei para Deus, falei, quem são os meus irmãos? Ele disse, todo mundo é seu irmão. É diferente de você, tem uma crença
talvez diferente de você, tem um pensamento diferente de você, muitas das vezes não concorda com você, muitas das vezes até te persegue. Até te persegue. Enfim, mas é seu irmão. É seu irmão, você tem que respeitá-lo. Não é concordar com ele. Não é se aliar a ele, mas é respeitar ele. Entende? Deixa ele seguir o caminho dele. Deixa ele fazer o que ele... Sabe, deixa ele. Só defende a sua fé. Só defende a sua fé, só defende a si mesmo, entende? Só defende a sua fé, defende a si mesmo, defende a sua família, defende a sua fé. Não me defenda. Tem muita gente que quer defender a Deus, que quer defender a religião dela, que quer defender a igreja dela. Poxa, ela quer defender a Deus. Você tem noção do que é isso? Ela quer defender Deus. Como? Deus precisa de defesa. Deus precisa de defesa. Deus precisa que alguém tome a frente de algum... Então, se você é de Deus, se você é da fé, se você está bem com Deus, está em comunhão com Deus, está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Está preocupado com o quê? Entende? Não tem o porquê você tomar a frente de Deus e defender algo ou alguém, a não ser aquilo que Deus pede para você guardar, aquilo que Deus pede para você defender, que é o seu coração. De tudo que deve guardar, guarde o seu coração. Se você tiver que defender algo, defenda a sua família. Defenda a sua família, sabe? Defenda a sua família. E a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Não, a nossa luta não é contra homens, não é contra pessoas, não é contra religiões, não é contra nada e nem ninguém nesse mundo. A nossa luta é contra principado, potestade, dominadores. A nossa luta é espiritual. Então a minha defesa tem que ser em oração. A minha defesa tem que ser em amar. Sabe como que você defende a si mesmo, defende a sua família e defende o próximo? Amando. 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 Já viu aquele vídeo, aquele meme do neném? Fala amando. Mamando. Pepeto. Entendeu? É amando. 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 Amar. É amando. O que é amar? Não é você concordar com o outro, não é você aceitar o outro. Não, é você respeitar. É você respeitar. É se você não pode fazer o bem, porque aquela pessoa não permite, só não faça o mal. Só não faça o mal para ele. Entende? Por quê? As pessoas que fazem o mal para o próximo, elas fazem o mal para elas mesmas. As pessoas que pensam que estão prejudicando alguém, elas estão prejudicando elas mesmas, porque tudo que ela planta, ela vai colher. E se você não percebeu, se você planta uma semente de laranja, você não vai colher uma semente, você não vai colher uma laranja, você vai colher várias laranjas, você vai colher inúmeras laranjas, entende? Sendo que vai ser o tempo certo. As pessoas fazem o mal e elas pensam que elas não vão colher porque o tempo passou e nada aconteceu. Entende?
o tempo passou, nada aconteceu. Então ela vai plantando outra semente do mal. Ela pensa que está se dando bem, porque está tudo bem, né? Ela está vivendo na injustiça, ela está vivendo, e muitas das vezes faz parte de uma religião, faz parte de uma denominação, faz parte de uma congregação, faz parte de algum lugar que prega o amor, que prega o respeito, que prega a fé, que prega a espiritualidade, que prega, enfim, tanta coisa boa, fala de tanta coisa boa. Mas ela planta coisas ruins. Por quê? Porque ninguém sabe, porque ninguém está vendo, porque, enfim, ela quer tirar proveito para si. E ela está plantando as sementinhas dela. Não tem problema não. Não sou eu que estou falando. Isso é bíblico e científico. Nem precisa de espiritualidade para entender um negócio desse. A semente que você plantou, se tiver uma terra boa, um tempo bom, nem precisa que ninguém mexa. Ela vai nascer. Até os pássaros levam a semente, jogam no chão e no tempo certo cresce e dá o fruto. Então, se você está plantando semente ruim, para agora. Para. É melhor você parar de plantar coisas ruins, porque certamente você vai colher. Certamente você vai colher. Por quê? Porque Deus, ele perdoa os nossos pecados. Deus, ele arranca o peso do julgamento, da condenação. Deus é muito bom, cara. Deus, ele nos perdoa. Tem muita gente que não consegue te perdoar. Mas não é porque ela não quer, não. É porque ela não tem Deus. Porque se ela tivesse Deus, ela te perdoaria. Entende? Porque só ela sabe o mal que faz para ela mesma levar aquele peso, aquela carga. Ela não perdoa não é porque ela não quer, não. É porque ela não consegue. É porque ela está distante de Deus. Porque o perdão, ele beneficia mais a pessoa, sabe, que perdoado que o perdoado. Então, Deus, ele já te perdoou. Você está perdoado. Você tem que crer nesse perdão. Aceitar esse perdão. Mas não é pelo fato que Deus te perdoou, me perdoou, que ele irá nos livrar de colher os erros, as falhas. Entende? Se você errou, você vai colher. É simples assim. A diferença é que você vai colher agora o mal que você fez com Deus, né? Mais forte, mais consciente, mais preparado para colher, comer aquele fruto e plantar uma nova semente. Não adianta fugir não, irmão. Quanto mais foge, é pior, porque se foge do fruto que você colheu, que você plantou, quando vem tudo de uma vez e a pessoa não aguenta. Vem tudo de uma vez e ela não aguenta. Então Deus, ele nos perdoa. Deus é bom demais, Deus é bom. Deus é bom demais. Deus, ele nos perdoa, mas ele não vai ser conivente com os nossos erros. E a contenda entre os irmãos tem sido o maior dos males dos dias de hoje. A falta de respeito, a falta de consideração, entende? Porque muitas das vezes, um lugar que você foi que te ajudou muito, te ajudou bastante. Pessoas que você conviveu que te ajudou. E às vezes, por um erro delas, por uma falha, por um pecado delas, né, você julgou, condenou, ignorou, maltratou, prejudicou e muitas das vezes está aí plantando o mal, colocando a culpa naquela pessoa. Mas saiba que a nossa luta não é contra a carne, não é contra a sangue. A nossa luta não é contra as pessoas. A nossa guerra não é física. A nossa guerra é espiritual.
O nosso adversário não são pessoas. São principado, potestade e dominadores. É o que está escrito. É o que age por detrás. Muitas coisas que você fez, muitas coisas que você faz, e muitas coisas que você fará, não vai vir de você. Por não vigiar, por não se espiritualizar, por não estar atento, por não estar preparado, por não estar com a armadura de Deus, muitas das vezes você vai ser manipulado, convencido, usado por espíritos imundos, por espíritos malignos, para fazer a vontade deles, que é matar, roubar e destruir. Entende? Quem veio para esse mundo para matar, roubar e destruir foi o diabo. Sendo que o diabo, ele precisa de um corpo, ele precisa de uma mente, ele precisa de um coração, ele precisa de uma pessoa para que ele venha fazer o que ele veio para fazer. Ele não age sozinho. Entende? Ele não age sozinho. Tem muita gente que coloca a culpa no diabo. Ah, mas foi o diabo que me fez fazer isso. Certinho. Acertou. Certinho. Certinho. Foi o diabo mesmo que fez você fazer isso. Mas ninguém te obrigou não, irmão. Ninguém te obrigou. Você decidiu. Você quis. Você foi. Você se envolveu com as pessoas erradas. Você ouviu pessoas erradas. Você foi em um ambiente errado. Você foi alertado. Você foi, enfim, aconselhado, persuadido. Enfim, o Espírito Santo, Deus e tantas pessoas tentaram te impedir, mas você não. Você tem o livre-arbítrio. Você foi lá e fez. Foi o diabo? Na parte espiritual, ele fez a parte dele. Entende? Ele veio para matar, roubar e destruir, para enganar, iludir, persuadir. Ele fez. Mas você obedeceu a ele. Então não adianta colocar a culpa no diabo. Porque ele já é culpado. Não adianta você... a culpa é do diabo. Não adianta, que ele já é culpado, já foi julgado e já está até condenado. Então, não vai adiantar. Entende? Você tem que assumir a sua responsabilidade. Você não, pô, caramba, foi eu que eu errei. Eu não dei ouvido. Eu dei mole. Eu não ouvi a voz de Deus. Eu não atentei para a espiritualidade. Eu não ouvi a minha mãe. Eu não ouvi o meu pai. Eu não ouvi o meu professor. Eu não ouvi aquela pessoa que Deus enviou, que eu nem conhecia. Eu não ouvi o pregador falando, o pastor falando. Eu não ouvi. Resumindo, você não obedeceu àqueles que Deus enviou. E obedeceu àqueles que o diabo enviou. Então, ou a gente está servindo ao império do diabo nessa terra, ou a gente está servindo ao reino de Deus. Independente de religião, independente de denominação. Tem muita gente dentro das igrejas que ela está servindo ao império do diabo. Dentro da igreja ela está contenda, mentira, inimizade, malícia, orgulho, prepotência. Dentro das igrejas, ela está dentro da igreja. Está dentro da igreja, está lá. Mas os pensamentos, os sentimentos e as atitudes dela não condiz com o que está escrito na Bíblia. Não condiz com os princípios bíblicos. Porque se você quer resumir a Bíblia de Gênesis a Apocalipse em 2 versículos, você pode. Mas é difícil a pessoa cumprir com esses 2 versículos porque ela não entende o que é o amor de Deus na prática. Então ela precisa ler a Bíblia constantemente para que esse amor seja revelado para ela aos poucos. Que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que uma pessoa vai amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo se ela não conhece a Deus, se ela não tem experiência com Deus,
se ela não sabe o que Deus pensa, sente, diz e tem certeza ao respeito dela? Não tem como. Como que ela vai amar a Deus? Ela vai amar a Deus da maneira dela, do jeito dela, do modo dela, que não tem nada a ver com o que está escrito. Então não vai adiantar. O amor não é um sentimento. O amor não é um pensamento. O amor é sacrifício a todo tempo. Amor é se doar. Amor é obedecer. Entende? Amor não é um sentimento, não. Não adianta eu falar que eu amo a minha esposa, que eu amo o meu filho, que eu amo a minha mãe, que eu amo isso. Eu te amo. Não, mas e aí? Tá respeitando, tá obedecendo, tá sacrificando, tá se doando, tá fazendo o quê? Não tá fazendo nada. Eu quero ser servido. Então você não ama. Entende? Nem se amar se ama. Porque quem faz somente as suas vontades, nem ele se ama. Nem ele se ama, porque ele está se sabotando. Ele não sabe o que é amor. Então, se você quer saber o que é amor, você precisa conhecer a Deus. Para conhecer a Deus, você precisa ler a Bíblia. Você tem que ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa estar num ambiente onde ele se manifesta, onde ele está. Enfim, você precisa ser a igreja e estar dentro de uma igreja. Entende? Onde todo mundo está na mesma frequência. Onde você vai aprender com o acerto das pessoas e você vai aprender muito, mas não tenha dúvida, muito mais com os erros das pessoas. Entende? Com os erros. Porque a tendência das pessoas é muito errar do que acertar. Entende? Mas você aprende com os erros das pessoas. O sábio, ele aprende com os erros das pessoas. Porque ele não precisa sofrer o que a pessoa sofreu para ele aprender. O inteligente, ele aprende com o próprio erro. O inteligente, ele aprende com o próprio erro. Agora, o ignorante, infelizmente, ele decidiu não aprender nem com o erro dos outros e nem muito menos com o próprio erro, porque ele pensa que o erro dele está certo. Esse é o ignorante. Ele pensa que o erro dele está certo. E ele quer ter um bom resultado e nunca terá. Então, nós não podemos ser ignorantes. Ignorar aquilo que Deus fala com a gente. Aquilo que Deus nos mostra. Aquilo que Deus fala no meu coração. Então, eu não sou preconceituoso com nenhuma religião, cara. De verdade, com nenhuma religião mesmo. Mas eu sigo aquilo que Deus fala no meu coração. Eu sigo aquilo que está escrito na Bíblia. Segundo a revelação do Espírito Santo. Para mim. Entende? Para mim. Porque lembra que eu falei que nós somos diferentes? A mesma palavra que você ouve da boca de um pregador, a mesma palavra que você ouve da boca de um líder espiritual, a mesma palavra que você lê na Bíblia, se tiverem 10 pessoas reunidas no mesmo lugar, 2 pessoas, 100, 1000, bota 2. Se tiver 2 pessoas diferentes, o entendimento muitas das vezes vai ser diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo vai falar com você uma coisa. Porque é o que você está vivendo, é o que você precisa, é o que você necessita. Porque somente Deus, ele conhece mente, sonda os nossos corações. Então, você recebeu uma palavra. Vou dar um exemplo aqui. Se afasta da roda dos escarnecedores, dos ímpios. Se afasta da roda dos escarnecedores, dos ímpios. Aí vamos supor que tem 2 pessoas ouvindo isso. Uma é da igreja, a outra ainda não é. A que está na igreja, ela ouve isso. Se afasta da roda dos escarnecedores. Aí ela pensa, rapaz, aquele irmão está falando mal do pastor, está escarnecendo o pastor direto. E o Espírito Santo falando, se afasta dele.
Mas a mente dele assim, ó, poxa, mas ele está na igreja há 20 anos. Mas ele tem um cargo, ele tem um título, ele conhece a palavra mais do que eu. Ele parece ser tanto de Deus. Mas o Espírito Santo está falando, ó, mas se afasta dele, porque olha quantas vezes ele escarneceu. Olha quantas vezes ele falou mal de um irmão. Olha quantas vezes ele criticou. Olha quantas vezes ele julgou. Se afasta dele. Porque senão você vai virar e ser igual ele é. Aí ele obedece. Tá bom. Aí ele começa a se afastar. Entende? Ele começa a se afastar daquela pessoa, né, que é ímpia. Está dentro da igreja, mas está agindo como um ímpio. Entende? Conhece a palavra, mas não está praticando. Então ele começa a se afastar. E ele começa a se aproximar de Deus. Ele começa a crescer. Entende? E começa a respeitar o outro. Se o outro não quer mudar, respeita ele, deixa ele. Deixa ele seguir a vida dele. Que ele vai prestar conta com Deus. Daquilo que ele está fazendo. Porque tem outra palavra na Bíblia que diz que não tem como repreender o tolo. O tolo não tem como repreender. Se você vai repreender o tolo, você vai arrumar briga. Principalmente o tolo que tem uma autoridade. Principalmente o tolo que tem um cargo. Aí esse é o pior, irmão. Deixa ele. Se afasta. O Espírito Santo falou algo com você. Contrapartida do outro, que está indo para a igreja pela primeira vez, sabe? É tudo novo. E ele ouve isso. Se afasta das más amizades, do ímpio, das rodas dos escarnecedores. Aí ele lembra que ele estava lá, no meio dos amigos, que nem eu lembro de mim. Quando eu fui para a igreja, eu ouvi essa palavra. E eu vivia no meio dos meus amigos que falavam mal da igreja, que falavam mal da Igreja Universal, que falavam mal de tudo quanto é igreja. Principalmente da Igreja Universal. Né? E eu falei também. Falei pra caramba, pensa no cara que falou mal da igreja, mas foi eu. Eu falei mesmo, falava com vontade. Mas falava o que eu não sabia, eu não conhecia. Falava. Mas a igreja, engraçado que a igreja que eu falei mal, eu tava lá. Eu tava lá. Eu lembro quando eu tava com os meus amigos, indo pra balada. Passei lá em Nova Iguaçu, estava construindo a Catedral de Nova Iguaçu. Acho que foi em 2000, acho. Aí eu falando, eu nunca vou entrar aqui. Eu estava indo para Rio Sampa. Quem lembra aí da Rio Sampa aí? Estava indo para Rio Sampa. Voltando, acho, da Rio Sampa. Ou indo, não lembro. Tal. Eu sei que a gente foi na Rio Sampa e depois a gente foi lá para Juscelino. Eu não tô lembrado da ordem, não. Mas eu acho que eu fui para Juscelino, no parque, e do parque eu fui para Rio Sampa. Isso. Aí eu passei lá em frente à Igreja Universal, do lado do Guanabara lá. E olha lá, tá construindo ali, o Bicho Macedo vai ganhar muito dinheiro, aquele ladrão, não sei o que, é verdade, não sei o que. E começa aquele, um fala e já era, né? Aí eu falei assim, eu nunca vou entrar aí. O tempo passou. E o Espírito Santo me levou lá, ó. Tava eu lá. Aí eu lembrei. Aí eu ouvi essa palavra, né? Se afasta da roda dos escarnecedores. Aí eu tive que começar a me afastar dos meus antigos amigos. Porque Deus estava preparando novos. Entende? Então eu era um ímpio. Eu agia como um ímpio. Aliás, eu até sou até hoje. Então eu tenho que mudar, eu preciso mudar. Eu tenho que me afastar da roda dos escarnecedores. Eu tenho que deixar de escarnecer também. E eu fui lutando para praticar essa palavra. Então, para você ver, a mesma palavra, mas vai ter o sentido é igual, mas cada um vai interpretar, entender de uma forma. Entende? Eu tinha que me afastar dos escarnecedores, mas lá da balada. Lá da balada, entendeu? E o outro irmão, ele tem que se afastar
talvez do colega dele ali, ó. Entende? Então, é o Espírito Santo que revela. Está escrito que é o Espírito Santo que ensina todas as coisas. Então, eu estou compartilhando com vocês algumas das minhas experiências. E para que você entenda que você precisa se espiritualizar, pô. Você precisa buscar a Deus. Você precisa buscar a Deus e ter seus resultados. Você precisa ter resultado. Você precisa ter seus resultados. Você precisa ter vida e vida com abundância. O que é vida e vida com abundância? Vida com abundância é não faltar nada. É o suficiente. É ter o suficiente. Não é ter aquilo que sobra. Não é para sobrar ao ponto de estragar. É ter o suficiente para você viver o propósito de Deus. É ter o suficiente para você viver a palavra de Deus. Entende? É ter o suficiente. Mas as pessoas, elas têm a tendência de querer mais do que elas podem suportar. De querer mais do que elas podem suportar. Como Deus é Pai, Deus ele vai dando o suficiente. O suficiente. Se você serve a Deus, pode ter certeza que você tem o suficiente. Você não tem nem o mais e nem o menos. Você tem o suficiente. Naquilo que você suporta. Então, você precisa se preparar mais, buscar mais a Deus, aprender mais. Entendeu? Para que você venha ter mais. Se você quer ter mais, você tem que crescer mais. Entende? Nós somos como um vaso do olheiro. Já viu um vaso? Não tem como caber 10 litros de azeite em um vaso que tem 1 litro. Não tem como. Não tem como caber. Então, você precisa buscar a Deus até ter a abundância. Esse vaso aí, ó, ele tem que encher ao ponto, ó, de estar derramando para servir outras pessoas. Aí, Deus vendo que você está servindo outras pessoas, esse vasinho de 1 litro está servindo outras pessoas, então Deus aumenta. Aí Deus vai aumentando. Aí vai para 2 litros, vai para 3 litros, 4 litros, 10 litros, 20 litros. E Deus vai aumentando a capacidade desse vaso. Deus vai aumentando a sua capacidade. Então, você vai vivendo coisas, você vai vivendo, experimentando coisas maiores e melhores. Porque você está desfrutando e transbordando na vida das pessoas. Entende? Assim foi na minha vida, assim é na sua, assim é na vida de todo mundo. Tem muita gente hoje que está lá em cima, mas porque ela transbordou, serviu quando estava lá embaixo. Ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Entende? Então, seja grato pelo que você tem. E nunca você tem tão pouco que você não possa servir alguém. Fechou? Então, um forte abraço para todos vocês. Eu queria conversar um pouco, falar um pouco sobre espiritualidade, sobre você buscar a Deus, mudar sua mente e você ter resultados de verdade. Então, guarde a humildade no seu coração, tenha uma mente forte e um coração humilde e simples e busque a sua verdadeira identidade que está em Deus. A sua verdadeira identidade é servo, amigo e filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é a imagem e a semelhança de Deus, como está escrito em Gênesis 1:26. Você nasceu para crescer, você nasceu para vencer, e você não vai crescer, não vai vencer, e nem muito menos desfrutar na hora que você quer, como que você quer e do jeito que você quer. Não é. Fechou? Não é. Não é. Então, arranca a ansiedade do seu coração, confia nele, que com certeza ele já está fazendo. Forte abraço, Deus te abençoe e vamos que vamos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.